inventos, atribuições, né, dado a ele. O travel checks, imagina para você viajar para a Europa, da Europa para a Palestina, para Jerusalém, você tinha que literalmente carregar mala de dinheiro, porque você não viajava sozinho. Você não pegava um avião, um barco e ia antes dos teus navios, né? Você levava seus séquitos, você levava seus vassalos, você levava ali uma quantidade enorme de empregados, seja ama seca, sei lá, cozinheiro, ajudante, enfim. Você levava um monte de gente. Então isso era muito dispendioso. Os nobres levavam seus asseclas, né, seus súditos. Então, sim, por conta disso, você tinha que levar literalmente uma mala de dinheiro. E, né, você era assaltado. Né? Não era nada seguro disso. E os caras fizeram o seguinte: não, pessoal, faz o seguinte, deixa esse baú de dinheiro aqui, eu te dou uma carta, né? Vou chamar essa cédula, na qual eu coloco aqui a quantia, e em qualquer preceptório, qualquer templo que você vá, você desconta e o cara emite outro até chegar em Jerusalém ou de volta aqui na França, entendeu? Ou você poderia, por exemplo, empenhar sua terra. Me empresta aí um dinheiro e eu para eu ir para Jerusalém, mas eu boto minha terra de garantia, que a gente vai falar nisso, né? E essa operação, na verdade, os sufis do Islã, eles já faziam esse tipo de operação de empréstimo com dinheiro, e os judeus também, e eles tiveram contato com os sufis, eles tiveram contato com os judeus, daí eles aprimoraram realmente essa técnica. E com o fato desse travel check, acabou reduzindo o número de assaltos, porque não precisava mais literalmente carregar mala de dinheiro. E aí vem os bancos, né? Em contato com os judeus, certamente eles aprimoraram essa técnica do manuseio do dinheiro, né? Pois eu não acredito que eles inventaram os juros, o empréstimo em si. Eu realmente não acredito. Eles, de fato, tinham muito ouro, louças, joias, né, das doações. E certamente eles pegaram isso daí e também transformavam, né, em barras de ouro, ou enfim, ou de qualquer outra forma, e emprestava esses metais aos reis e aos nobres europeus. Claro que cobravam juros. Como era proibido cobrar juros, então eles fazem exatamente o que os bancos fazem hoje. Exatamente. Você vai no banco, pede 40 mil reais emprestado e o cara só deposita 37 mil na sua conta. Porque 3 mil aí já é uma taxa de abertura de crédito, uma taxa disso, daquilo, outro. Mas no final você paga 60 mil. Os cavaleiros templários faziam exatamente isso. O cara pedia 100 mil barra de ouros, eles só entregavam 80 mil, porque os 20 mil já eram os juros. Né? E isso aí, certamente, eles aprimoraram essa técnica. E por questão de banco, cofre, segurança, os reis deixavam as coroas, os nobres deixavam seus bens, seus metais preciosos com eles. Eles guardavam, claro que cobravam um aluguel nisso. O rei João da Inglaterra, por exemplo, deixava a coroa. Na hora que ele queria, ele mandava um oficiante, né, lá. O cara dizia, o rei vai usar a coroa hoje. Então eles pegavam, armavam uma escolta, levavam para o rei usava a coroa, eles pegavam de volta e guardavam de novo. E assim eram feitos. E a arquitetura gótica, né, que aí eu falei lá atrás, né, por conta dos cavaleiros templários, houve esse fomento disso daí. E essa adoração a Deus, a catedral gótica, é exatamente isso. Você vê que ela é bem alta e tal. Aqui em Salvador, nós temos 365 igrejas históricas catalogadas. E só temos somente uma gótica, que fica na Igreja dos Mares.
Como eu tinha dito, né, eles tiveram muito contato com os muçulmanos. Certamente eles evoluíram, né, através dos seus tratados, dos seus ensaios, das suas leituras, essa arquitetura, né, que ele pode ter aprendido com os muçulmanos, porque os árabes construíam umas mesquitas. Quem for lá vai ver que tem mesquitas muito grandes, com os templos muito maiores do que as igrejas antes da medieval, né? Na Idade Média que surge a arquitetura gótica, que aí a igreja vem maior. Em Saint-Denis, é a primeira igreja gótica, foi construída numa cidade chamada Amiens, na França, a 50 quilômetros, acho que não, Saint-Denis é que é 50 quilômetros. A uns 150 quilômetros de Paris, foi construída essa primeira, vou chamar catedral gótica, para caber toda a população. A população era de 20 mil pessoas, agora para caber dentro dessa igreja. Para você ver o tamanho que era. Então, assim, uma curiosidade é que o mestre construtor, ele levava anos para construir uma catedral dessa daí. Demorava anos mesmo, 10, 20, 30. A catedral do Duomo, em Milão, demorou 400 anos para concluir. A catedral que Gaudí planejou em Barcelona, já tem aí, a gente já está passando de 100 anos. Então, assim, demorava muito. Imagine que um construtor, ele não teria tempo suficiente para ver sua obra inacabada, porque ele tinha que escolher a pedra, lapidar aquela pedra e olhar as questões climáticas, olhar a posição de sol. Então, assim, um mestre era um cara que realmente entendia de todos esses aspectos das 7 artes liberais, né? Eu acho que ele só não entendia de música. Mesmo assim, deveria entender um pouco de acústica, que é porque na parte da catedral que fica o domo ali, você fala e tem um eco. Então ele entendia um pouco disso, de arquitetura, de acústica e tudo mais. E interessante que ele tinha que passar esse legado para alguém. Então, dentre eles lá, era prático naquela época uma família dar para um mestre o seu filho para criar, porque sabia que ele estaria empregado, sabia que ele teria um ofício, uma profissão, né? E cada guilda tinha seu mestre, vou chamar assim. Então, tinha o mestre especialista em pedreira, o mestre especialista em madeira, e assim vai. Mas tinha um mestre geral, que era como se fosse o arquiteto, o responsável por aquilo lá. E não tinha como ele passar aquilo de forma sem ser secreta, porque senão o plano dele era vazado. Eu, aprendiz, afoito que sou, que quem é mestre sabe que tem alguns aprendizes e companheiros afoitos, que querem descobrir o segredo. Eu pegava esse plano, entendeu? Me picava para uma outra cidade, chegava lá para o bispo e dizia assim, olha, eu tenho uma planta aqui para construir uma catedral. Entendeu? Então, assim, por isso que era secreto, né?